E aí, pessoal, a gente vai começar agora uma parte da química orgânica, falando aí um pouquinho sobre algumas reações que a gente tem nas funções orgânicas que a gente estudou. A primeira reação que a gente vai falar é a reação de substituição. Tá? Dentro da química orgânica, a gente separa em algumas reações mais importantes, e dentre elas a gente tem a substituição, adição e eliminação. Além dessas três reações, a gente vai falar um pouquinho sobre oxirredução e também esterificação e saponificação. Okay? Na substituição, o próprio nome já diz, é uma reação onde uma parte da molécula é substituída por outra grupo, nesse caso aqui a gente está substituindo um hidrogênio por um cloro, por um halogênio. Na adição, a gente adiciona uma outra molécula nessa, e consequentemente a gente tem apenas um produto no final, né? Que a gente chama essa adição de hidrogenação. A gente parte de carbono do tipo sp2 e a gente tem um produto aqui com carbono sp3. E na eliminação a gente também tem alguns tipos de eliminação. Quando a gente elimina gás hidrogênio, a gente chama de hidrogenação. Quando a gente elimina halogênios, a gente chama de dehalogenação. Quando a gente elimina a água, é a desidratação. Okay? O resto a gente vai tratar mais a fundo nas próximas aulas. Então, quando a gente fala de substituição, principalmente a substituição de alcano, quando uma parte dessa molécula de alcano é substituída, utilizando algum composto contendo um halogênio no caso. E a gente só faz uma troca aqui, substitui a posição do A aqui por um átomo B e é eliminado o A, essa outra parte X. Nesse caso, em algumas condições, os alcanos podem sofrer reação de substituição, a substituição de um hidrogênio por um halogênio ou a substituição denominada halogenação. E ainda existem denominações se a gente for usar um átomo específico. Se for cloro, evaporação, se for bromonação, sucessivamente. Nesse caso aqui a gente está usando uma reação aqui fotoquímica. Fotoquímica a gente utiliza esse símbolo para determinar como se fosse uma incidência de algum tipo de luz. Certo? Essa luz aqui ela vai dar início à reação de halogenação. Que é uma reação acontecendo aqui. A partir do metano, realizam sucessivas halogenações com excesso de halogênio, catalisado por luz e calor, podemos obter, no caso, um produto aqui com uma quantidade diferenciada de halogênio. Certo? Então, a primeira substituição aqui, eu tirei o hidrogênio e coloquei um cloro. Eu posso continuar agora com excesso de halogênio aqui na minha reação, substituir outro hidrogênio por mais um cloro, então eu tenho de cloro metano, depois de cloro metano e cloroformo de carbono tetracloride. Tá? Então, nessas reações aqui, a gente pode controlar a quantidade de reagentes que coloca pela proporção molar. Então, se tem uma molécula de metano para uma molécula de mercúrio, eu vou ter apenas uma substituição. Se eu tiver um excesso, tiver 2, 3, 4, 5 moléculas de gás cloro, aí eu vou ter sucessivas reações de halogenação nessa cadeia. Quanto à posição onde vai ocorrer a halogenação, a gente tem uma regrinha aqui que determina que o carbono terciário ele é mais estável, portanto, ele é o carbono mais reativo nesse tipo de reação. Tá? Então, você tem uma cadeia ramificada com várias posições diferentes de carbono, numa bromação, por exemplo, eu vou ter pelo menos quatro aqui. Nesse caso, 4 possibilidades. Então, esses dois carbonos aqui eles são idênticos, certo? Em relação espacial, eles são idênticos. Então, eu vou ter uma proporção que basicamente
0,7% desse daqui. Isso porque o carbono primário ele é o menos-indicado do seu produto com a menor proporção aqui, menor rendimento na nossa relação. Certo? Nesse caso, tanto esse exemplo aqui, o exemplo número 1, quanto o exemplo número 4, eles aqui são carbono primário. Eles são iguais, né? Por uma proporção maior, porque eu tenho duas possibilidades idênticas, dois carbonos idênticos, então a proporção aumentou um pouquinho. Nesse caso aqui é de 0,3%, porque só tem um carbono similar a ele na outra ponta. Certo? Então tem essas duas possibilidades. E quais seriam os mais estáveis? O carbono secundário e o carbono terciário. Por isso aqui eu tenho uma proporção de 9% no carbono que é secundário, eu vou sofrer a halogenação aqui. E no carbono terciário, eu vou ter quase que 90% do meu produto vai ser nessa posição. Certo? E na substituição vai acontecer a mesma coisa, por exemplo, com o metano que a gente viu, ele vai simplesmente tirar o hidrogênio e colocar o bromo aqui nessa mesma posição. Certo? Então, cada carbono aqui com quantidade de hidrogênio pode substituir um carbono, um hidrogênio desse ou outro hidrogênio, dependendo da quantidade que eu tenho aqui de bromo. Quando a gente fala de substituição em aromáticos, existem algumas possibilidades que a gente trata nessas reações. As principais a gente chama de halogenação, quando eu uso um halogênio, pode ser cloro, bromo, iodo, flúor. Tá? Então, nessas reações aqui, eu sempre vou substituir com o hidrogênio do meu anel aromático por um halogênio, e o que vai sair no produto vai ser o outro cloro que não foi substituído, mas o hidrogênio que saiu. Certo? É sempre a substância que sobrou aqui da minha molécula junto com o hidrogênio que saiu. Na nitração, a gente usa aqui o ácido nítrico, o BNO3, só que nesse caso aqui, o que vai entrar na minha molécula é só esse pedaço. Certo? Então, essa parte aqui da molécula substitui o hidrogênio no meu anel aromático. Então, eu vou ter um anel aromático com NO2 e o que sobrou aqui foi HO junto com o hidrogênio, então eu formei aqui uma molécula de água. A mesma coisa acontece na sulfonação. Na sulfonação a gente utiliza o ácido sulfúrico como reagente e aqui eu também vou ter uma quebra da molécula para entrar nessa parte aqui do hidrogênio sulfídrico, então vai entrar aqui no anel aromático, substituindo o hidrogênio, e o que sobrou foi também uma molécula de água. Eu posso ter uma alquilação ou uma oscilação de Friedel-Crafts, isso a gente vai falar aqui mais à frente, certo? Onde eu tenho um cloro, um halogênio qualquer, certo? A gente usa geralmente um halogênio pela letra X, pode ser um cloro, um flúor, um bromo, um iodo. Claro que cada um vai ter uma facilidade de reação diferente do outro. Nesse caso, a gente está usando o cloro e um radical. Certo? No caso da acilação, eu tenho um R aqui com um carbono, mas eu posso ter 3 carbonos, 4, 5, 10 de carbono. Okay? Então, esse R representa qualquer carbono, qualquer cadeia carbônica que possa substituir. Então, na minha substituição, eu coloquei o hidrogênio e coloquei o meu RX aqui. O X saiu e juntou com o hidrogênio que saiu formando o HCl. E na alquilação, a gente agora adiciona um grupo alquil. Certo? Na verdade, alquil é o grupo R aqui no carbono. E o grupo acila é o que tem a carbonila. Certo? Carbonila tem acila. Então, esse grupo todo aqui vai ser substituído, vai substituir o hidrogênio nesse caso. Ele foi aqui na posição onde estava o hidrogênio previamente. Como essas reações acontecem? Essas reações de halogenação, elas geralmente são catalisadas por ácidos de Lewis, então acontece sempre metal com halogênio aqui junto, pode ser por
alumínio, cloreto de ferro, brometo de ferro, dependendo do halogênio que a gente vai utilizar. Sabe? Nesse caso aqui, o meu gás cloro ele se liga quimicamente ao meu ácido de Lewis, e nessa relação aqui eu facilito a entrada do cloro no meu anel aromático. Então, o cloro troca de posição com o hidrogênio, e esse cloro que sobrou, depois ele vai sair aqui na forma de HCl. A mesma coisa acontece com o bromo. Ele tem 6 hidrogênios aqui possíveis, né? Então, esse hidrogênio eu posso substituir por um bromo. Mesma coisa das utilizações, se eu tiver uma relação estequiométrica aqui de 1 para 1, eu posso substituir apenas um hidrogênio dele. Se eu tiver mais hidrogênio, na minha posição. No caso da nitração, ela sempre é catalisada com ácido sulfúrico, para facilitar a reação aqui, formar NO2 vai entrar no lugar do hidrogênio. Mesma coisinha, uma parte dessa molécula vai formar uma molécula de água e sobrou aqui é o que vai substituir o hidrogênio. No caso do ácido sulfúrico, esse grupo sulfônico ele vai entrar no lugar do hidrogênio e vai liberar também. Não tem nada de muito complicado, vocês fazerem certinho, explicando o que vai entrar, o que vai sair. O que é importante saber é sempre o produto da minha reação. Se eu falo de nitração, eu vou colocar um grupo líquido na minha cadeia carbônica. De formação, o grupo sulfônico vai entrar aqui na minha cadeia carbônica. As acilações, acilação e alquilação de hidrotrato, são duas reações químicas a ser ilustrado que ilustram a reação de um aleto de alquila com hidrocarbônico aromático e um aleto de acila com hidrocarbônico aromático. Então, a gente tem aqui o aleto de alquila, grupo alquílico aqui, né? Ele vai também ser auxiliado por ácidos de Lewis. Eu só substituir o hidrogênio aqui. Troquei o hidrogênio por esse grupo aqui. E no final eu vou ter a formação de HCl pela saída do hidrogênio no meu anel aromático. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou entrar aqui a acila para substituir o hidrogênio, e o hidrogênio ele vai se ligar com o cloro que vai sair de água. Nesses compostos, quando a gente fala de anéis aromáticos, a gente tem grupos que são ortodirigentes. O que seriam ortodirigentes? Numa substituição normal, quando a gente substitui apenas o hidrogênio, ou normalmente só tem hidrogênio, eu acabei substituindo por um grupo diferente. Nesse caso aqui, um metil, e nesse caso aqui, um acetil. Certo? Só que, se eu quiser continuar a reação e substituir novamente por outro grupo, esse grupo agora ele vai fazer com que a reação sofra influência dele de acordo com a quantidade de elétrons que ele tem. Então a gente fala que tem grupos que são ortoparodirigentes e grupos que são metadirigentes. Okay? De forma geral, os grupos amina, hidroxila, metox, os radicais também de carbono saturado, grupos alquila e halogênios, eles são considerados ortoparodirigentes. Certo? Significa o quê? Se, por exemplo, tem algum desses grupos aqui na posição onde está o G, o OH, e eu faço, por exemplo, uma reação de nitração ou de acilação. As prováveis posições agora de entrada do segundo grupo são as posições OR, que ficam na posição 1, 2 ao grupo hidroxila, que eu coloquei aqui, e na posição para, que é a posição oposta. Por que acontece isso? Porque esses grupos
geralmente eles são chamados também de doadores de elétrons. Eles facilitam a reação nesses pontos aqui. Então, os prováveis produtos da segunda adição, da segunda substituição, seriam nessas posições aqui. E no caso dos metadirigentes, eu tenho grupos que retiram elétrons, são mais eletronegativos. Então, esses grupos aqui, por exemplo, eu coloco o grupo ácido aqui, COOH, esse grupo ele é retirador de elétrons e por isso é um metadirigente. Então, em alguma reação que eu for fazer mais à frente, a provável posição que o meu grupo vai entrar seria nas posições meta, ou como a gente chama em português. Na verdade, eu preciso que vocês entenderem. No primeiro exemplo, a gente tem um fenol. Então, se você prestar atenção na slide anterior, o fenol ele é um grupo orto para dirigente. Como seria um orto para dirigente, os meus produtos prováveis são nas posições 1, 2, orto, e 1, 4, para. Certo? Com relação à proporção, qual que é o mais favorável, qual a porcentagem que eu vou ter, é só vocês analisarem a quantidade de posições que eu tenho aqui. Se você olhar o fenol aqui, de início, eu tenho 2 posições orto, tanto do lado quanto do outro seria considerado posição orto, e só tem uma posição para, ou seja, existe a maior facilidade de formar o produto orto, ele vai estar em maior quantidade aqui, se eu fosse colocar na proporção de 75% para 25%, certo? Enquanto que o outro, para, só tem uma posição possível, então ele está geralmente em uma taxa menor. Seria basicamente 1/3 aí da possibilidade. E agora o grupo ácido carboxílico, que foi o grupo que eu dei exemplo ali, ele é um metadirigente. Então, se é um metadirigente, eu tenho apenas 2 possibilidades idênticas aqui na posição meta, que ele pode ser substituído. Certo? Por que é importante saber disso? Porque quando a gente fala de reações específicas, é importante saber qual grupo está presente no aromático e qual grupo eu quero colocar. Se eu mudar a ordem das reações, eu posso acabar formando um produto diferente ou formando uma mistura de produto, que é uma questão indesejada na questão de fábrica. A gente quer um produto o mais puro possível. Então, nesses casos aqui, como por exemplo, eu tenho tolueno e eu tenho, já sabendo que o tolueno ele é um orto para dirigente. Se ele é um orto para dirigente, eu posso fazer 3 reações sucessivas de nitração. Tá? Eu vou substituir esses hidrogênios aqui da posição orto e para por grupos nitro. Então aqui eu formei a trinitrotolueno. O trinitrotolueno também é conhecido como TNT, que é o composto aí que faz a dinamite. Se eu tivesse feito a reação de forma contrária, aqui eu abro uma página diferente para discutir isso, vou tentar abrir a página. E eu tinha uma função aqui que eu poderia abrir uma outra página. Então, na minha reação que foi colocada ali, eu tenho o grupo CH3 reagindo com 3HNO3, formando trinitrotolueno, NT. Mas se por acaso eu tivesse aqui o meu benzeno e quisesse chegar nesse TNT, quais etapas seriam essenciais para que isso acontecesse? Eu deveria começar com a nitração e depois fazer a reação
de alquilação tradicional CH3, se eu fizesse isso, poderia fazer 3 vezes aqui, mas não daria o mesmo produto. Primeiro que o nitro é um grupo metadirigente. Então, o primeiro nitro, ele está nessa posição, ok? E como ele é metadirigente, ele está nessas duas outras posições. Mas se eu fosse colocar agora um cloreto de alquila para reagir, ele vai ter uma certa complicação para poder fazer essa molécula reagir com esse composto aqui. Porque o nitro, ele é um grupo muito retirador de elétrons, ele é muito eletronegativo. E apesar dele influenciar aqui a posição eu agora tenho 3 grupos nitro diferentes. Então, esse aqui vai orientar orto e para? Não. Como eles são grupos retiradores, eles são considerados meta-dirigentes. E se você observar, não existem mais posições meta ao grupo que eu estou falando aqui para poder adicionar um CH3. Se eu olho, por exemplo, vou desenhar aqui. NO2, NO2. Olhando com base nesse grupo aqui, qual seria a posição meta? Seria justamente as posições onde eu já tenho um grupo nitro, certo? E se eu olhar na visão de cada um desses nitros, também vai ter posições que já estão ocupadas. Então, a formação da dinamite, aqui nesse caso, seria inviável, porque a reação de acilação ela não aconteceria. Okay? Por isso que é importante saber a ordem das reações e a orientação de cada grupo. Voltando aqui para os slides, no programa do exercício, quantos isômeros planos, de volta para o conteúdo do trimestre passado, devem ser esterados na reação de mono quer dizer uma, monocoração, substituição do hidrogênio por cloro do propano. A gente tem aqui, vou desenhar uma molécula dessa aí, prop quer dizer 3, então, tudo com ligação simples, né? Então, eu tenho aqui, todos esses hidrogênios aqui podem ser substituídos por cloro. Nesse caso aqui, tanto esse carbono quanto esse formariam o mesmo produto. Se eu falo de monocoração, eu vou substituir um desses hidrogênios por cloro. Então, eu posso dizer que eu vou ter esse produto, 3, ou certo? Então, eu tenho essas duas possibilidades. Lembrando que se eu substituir nesse ou nesse carbono, vai dar o mesmo produto que é esse cara aqui. Okay? A mesma coisa pode acontecer com os outros, aqui estou falando de monocoração. No caso do propano, eu vou ter 2 isômeros possíveis, 2 isômeros cloro. Nesse caso, a isomeria que eu estou falando aqui é a isomeria de posição. Pode ser tanto no carbono 1 ou no carbono 2. No butano, se eu olho o butano com essa estrutura aqui, eu tenho quais possibilidades. Novamente, eu tenho a possibilidade do carbono número 1, eu posso ter o carbono número 2, e essas são as únicas possibilidades. Porque se eu inverto isso aqui, o número 3, essa molécula é justamente igual a essa. Certo? A mesma coisa acontece com a quarta posição, que no caso é igual a primeira. Okay? Então tem também só duas possibilidades desse produto. No caso do pentano, a gente desenha a cadeia do pentano, aqui 5 carbono, então tem a terminalidade
algumas posições aí que podem ser substituídas. Eu posso substituir o carbono número 1, o carbono número 2 e o carbono número 3. A partir desse momento, com a molécula é simétrica, eu vou ter a repetição desses mesmos grupos. Okay? E assim sucessivamente, a gente vai nessa parte aqui, nesse começo da B e C, para que a gente tenha uma noção de como for ficar os outros produtos aí. É só formar primeiro o que está pedindo, né? Metilprotano. Agora, com a purificação, metilbutano, butano, substituindo apenas um desses hidrogênios por um cloro, para ver quais as possibilidades aí poderiam ser formadas nessa reação de substituição. Segunda questão, no 3-metilpentano, essa molécula está escrita aqui, cuja estrutura está representada abaixo, o hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no carbono de número 1. Neste caso, a gente vai considerar o tipo de carbono. Então, a gente considerou aqui que os carbonos terciários eles são mais reativos, no caso dessas reações de substituição, os átomos secundários e primários. Okay. Então, nesse caso, o carbono número 1, número 5 e número 6, todos esses são carbonos primários. Eu já posso eliminar ele da equação. Não pode ser letra E, nem letra A, muito menos a letra E. Exatamente porque eles são idênticos. Né? Se tem uma simetria aqui de um lado, aquela simetria é igual a outra. Então, nesse caso aqui também, eu posso eliminar o número 2 e o número 4, porque eles são secundários. O mais viável para acontecer a reação aqui seria o carbono número 3, que é um carbono terciário, e, portanto, ele é mais reativo. O meu produto da reação seria CH3, CH2, C, proteína de hidrogênio por um cloro e reativo. Esse seria o produto da minha reação de substituição. Questão número 3. Escreva as fórmulas estruturais e os nomes dos produtos orgânicos que completam as equações abaixo. Neste caso aqui, a gente está tratando de uma reação, primeira etapa, é uma reação de nitração. A gente tem duas etapas nessa equação. Okay? Então, a primeira etapa aqui é uma reação de nitração, porque eu estou usando nitro e ácido sulfúrico. Acho que aqui deveria eliminar esse carboidrato da equação. Como eu estou usando duas moléculas aqui de cada uma, eu tenho duas possibilidades. Primeiro, lembrando que o metil é um grupo orto para dirigente. Então, nós temos a possibilidade de formar o grupo NO2 na posição orto e o grupo NO2 na posição par. Então, essas duas possibilidades aqui, formando junto com eles duas moléculas de água, que foi o que sobrou. O hidrogênio que saiu junto com o grupo OH aqui do ácido nítrico. Então, esse seria o produto C e o produto B. No caso da segunda reação, eu já tenho um grupo nitro, eu estou querendo acrescentar agora um grupo, um halogênio. Então, lembrando que os grupos retiradores do grupo nitro, eles são meta-dirigentes. Uma possibilidade que eu tenho aqui no produto é substituir um hidrogênio da posição meta por esse, né? Qualquer um desses pode sair no mesmo produto. Então, eu mantenho o nitro e eu substituo esse hidrogênio por um grupo bom. O meu produto final é esse produto
A gente pode dar o nome de cada um aqui, né? Nesse caso, do primeiro, letra C, eu posso chamar de orto, micro, poliéster. E da letra D, para, micro, poliéster. Eu posso também usar uma nomenclatura mais antiga, né, que a gente usava a posição de cada um. Também posso colocar aqui. 1 micro, 3 bloco, exemplo. Então, os nomes a esses distâncias e as posições com relação à dirigência do grupo de cada um. Última questão aqui, a gente tem a 15. No sistema de equações a seguir, as substâncias A e B são, respectivamente, então, o que eu posso ter de noção aqui para poder resolver essa questão? Eu tenho meu produto, então, a partir do produto, eu posso fazer o que a gente chama de retrossíntese. A síntese é o sentido de formação de algum produto. Se eu voltar para o processo inverso, eu estou retrocedendo a síntese, a gente chama de retrossíntese. É uma análise que a gente faz de alguns produtos para a gente encontrar outras formas de fazer com esse produto. Nesse caso aqui, o que a gente tem diferente é que o meu produto, o meu reagente, eles têm a característica de anel aromático. Então, provavelmente, a letra B aqui está acontecendo uma reação de alquilação de Friedel-Crafts, certo? Quem não lembra a alquilação de Friedel-Crafts, a gente usa um halogênio ligado a um grupo R aqui, que nesse caso o grupo R é uma cadeia carbônica. No caso aqui foi adicionado 2 carbonos, então uma cadeia carbônica aqui seria CH2CH3. Okay? Então o meu produto B aqui provavelmente é BrCH2CH3. Okay? Então as opções que eu tenho aqui seria bromo-etano, tá? Porque eu tenho um átomo de bromo e uma cadeia aqui com 2 carbonos. Então, bromo-etano, bromo-etano. Por que não podem ser bromo-metano? Porque o meu produto final ele tem 2 carbonos. E nenhum outro carbono foi adicionado aqui na minha reação. Os carbonos só podem ter vindo da letra B. Certo? Então, pode ser bromo-etano. Bromo-propeno também não poderia ser, menos etino. Eu tenho agora 2 opções aí que podem ter formado esses 2 grupos distantes. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma substituição desencadeada por uma reação fotoquímica. Então, provavelmente aqui eu tenho uma cadeia carbônica saturada com 2 carbonos. No caso, eu tenho um etano. E o etano aqui tem 3 hidrogênios de um lado, 3 hidrogênios do outro. Quando eu faço a reação de substituição, eu substituo um desses hidrogênios por um átomo de bromo, formando o aleto de alquila. Br, bromo na ponta, e cadeia carbônica. Então, assim, a reação continua. Então, os reagentes aqui são A e B são, respectivamente, etano e bromo, etano. E a gente vai ter de 2 tipos de reação. A reação de substituição em alcanos, uma relação aqui também, uma reação de substituição com Friedel-Crafts. E aí, finalizando aqui com o meu produtinho
gente finaliza aqui as reações de substituição. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só procurar no chat ou deixar uma mensagem no fórum. Até a próxima.